Olá a todos. Eu vou falar sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício de 2020. Eu sou o Fábio Araújo, presidente do Conselho Fiscal. Esse vídeo vai ficar disponível para os conselheiros, associados e torcedores, sobre todo o exercício de 2020. São 5 membros no Conselho Fiscal. Nós fizemos as últimas reuniões para elaborar esse parecer e dos 5, 2 membros não se manifestaram nas reuniões nem sobre o parecer, então eu não incluí o nome deles. Então, para esse parecer, fica sendo meu, do presidente Fábio Araújo, do vice-presidente Ricardo Sagula e da secretária Maria Cristina Orlando Siqueira. Os tópicos da nossa apresentação vão falar sobre as ressalvas das demonstrações financeiras, o acompanhamento da auditoria, a atuação do Conselho Fiscal nesse ano de 2020 e também o orçado versus o realizado deste período. As ressalvas do exercício de 2019 que a gente pediu para serem corrigidas em 2020. Em 2019 foram elencadas 16 ressalvas. A gente fez o parecer do ano passado, cobrando uma melhora das apresentações, principalmente quanto a essas ressalvas, sob pena de indicar reprovação de contas para o exercício seguinte. A ressalva de número 15, relativa ao clube não possuir um sistema integrado de gestão, ainda continua existindo para o ano de 2020. As ressalvas de número 6, sobre a continuidade operacional, e a ressalva número 12, sobre antecipação de VGV, a gente falou para elas serem melhor explanadas nas notas explicativas, porque talvez quem não esteja tão a par das informações, só com o que constava ali, talvez não conseguisse entender exatamente as informações. As ressalvas que foram suprimidas com relação às demonstrações financeiras de 2019, foram patrimônio social, outras, despesas gerais e administrativas, marca Guarani, ajuste de exercícios anteriores, o intangível, empréstimos, obrigações sociais, obrigações tributárias, provisão para contingências, despesas com jogos, ajuste de exercícios anteriores e cartas dos advogados. Para quem é só acessar o site do Guarani, lá tem a área da transparência, é possível ver as ressalvas do ano passado, as demonstrações do ano passado, isso está tudo disponível lá. Para o ano de 2020, a gente elencou as seguintes ressalvas. A primeira, que é uma ressalva contínua do ano de 2019, que é a falta de um sistema integrado de gestão. Eu vou falar um pouquinho sobre todas elas aqui nos slides. Agora eu vou só passando a numeração de cada uma. O item 2, o saldo exato nas contas do Tribunal Regional do Trabalho. 3, custo de formação de atletas. 4, fornecedores em aberto. 5, valores atualizados de empréstimos. 6, antecipação da venda judicial. 7, contingências tributárias. E 8, controle analítico de bens móveis e imóveis. Sobre o sistema integrado de gestão, o clube ele necessita se organizar melhor com relação aos serviços que ele possui. Falta hoje um sistema que interligue todos os setores do clube, o departamento financeiro, a contabilidade, o caixa, a secretaria, sócio-torcedor, loja, sauna, centro de treinamento. Porque cada um faz o seu recebimento com algum sistema diferente, não está tudo interligado. Então esses dados têm que ser passados todos juntamente para o departamento financeiro e depois para a contabilidade. Então, por acabar sendo algo manualmente feito, podem haver erros, e fora que um sistema integrado também facilitaria, agilizaria todo esse processo. Falando nisso, o clube deve começar a utilizar uma plataforma de gestão interligada agora em 2021. A empresa nova de contabilidade tem um sistema que, inclusive, no contrato com a empresa já consta para ser utilizado aqui dentro, mas ainda não começou. E o clube também está em tratativa com uma outra empresa que possui um software de gestão que interligaria essas áreas, inclusive a venda de ingressos, porque até essa área também não é automatizada aqui no nosso sistema.
E sem esses controles não é possível confirmar o saldo de todas essas contas, né? Porque é feito tudo manualmente e como eu disse, podem haver erros. As ressalvas número 2, saldo de conta do TRT. Acho que, como todo mundo sabe, o Guarani tem boa parte das receitas penhoradas através da Justiça Trabalhista no núcleo de execuções. E algumas receitas, né, como patrocínios, cotas de TV, venda judicial, venda de atletas, receita líquida de jogos, tem incidência de 20% de penhora pelo TRT. E, inclusive, em cima da venda judicial, atualmente há mais uma penhora de 5%, feito pela Justiça do Trabalho, mas para ser remetido para a Justiça Civil. A movimentação dessas contas não é feita pelo Guarani, mas sim através de despachos judiciais. E o clube não tem um acesso fácil e rápido sobre esses saldos, né? Ele necessita de uma resposta judicial para essa informação. No dia 30/9, 30 de setembro de 2020, o clube recebeu a informação de que o saldo atualizado era de 1.822.147. Dentro desse núcleo, no ano de 2020, foi nesse núcleo que foram pagas todas as execuções trabalhistas desde 2015, né? E no ano de 2020, o processo que foi pago tem um processo parcelado em 38 vezes de R$ 127.305, que ele foi iniciado em junho de 2018 e vai terminar agora em julho de 2021. Faltam agora só 3 parcelas desse processo. E com as penhoras ocorridas depois da confirmação do saldo, de outubro a dezembro de 2020, o saldo estimado da nossa conta é de R$ 2.288.663. Até para confirmar com a situação de momento, não só de 2020, para o final do mês de abril agora, o estimado nessa conta é de R$ 2.875.980. Ou seja, o Guarani tem quase R$ 3 milhões depositado no TRT, aguardando destinação para pagamento de processos. Esses processos foram separados na Justiça do Trabalho em quadros. Então, foi separado o quadro 1, quadro 2, quadro 3, depois criaram um quadro 4. Então, como vocês podem ver, resta um processo no quadro 2, do valor ali de R$ 1.193.000. Provavelmente vai ser pago a hora que for feita essa liberação desse dinheiro. Está só aguardando, a liberação. O quadro 3 tem mais R$ 2.823.000. Então, boa parte desse quadro 3 também vai ser pago a hora que houver a liberação desse dinheiro. E lembrando que também todo mês continua crescendo o número desse valor, Então, até o fim do ano é bem capaz que já dê para quitar boa parte desse quadro 3. Aí tem uma ação que está dividida nos 2 quadros, no 3 e o 4, e depois o quadro 4 com R$ 2.700.000. E fora do quadro são as ações em fase de conhecimento ou fases que ainda não entraram no quadro, então totalizando ali R$ 13.984.000. Então, nessas ações de R$ 13.984.000, pode haver uma condenação maior, menor, o Guarani pode ganhar uma ação. Inclusive, houve a divulgação do atleta Lennon, que entrou com uma ação pedindo quase R$ 950.000, e saiu a decisão recentemente de que o Guarani foi condenado a pagar menos de R$ 100.000 para ele, e ali, na questão fora do quadro, ali está constando um valor maior até para o Lennon, então com certeza tem um desconto nisso. Não tiveram grandes ações, de ações com valores vultuosos, Houve essa do Lennon para 2020 e a do Bruno Lima, cerca de R$ 600.000. O atleta tinha se machucado aqui, ficou um ano se tratando e ele entrou depois com o processo. Um processo grande também, que existe uma possibilidade boa de diminuição desse valor. Aí vamos passar então para o custo de formação de atletas. O custo de formação de atletas nas demonstrações financeiras é uma norma contábil, além de ser um dispositivo de mensurar o ativo intangível e diminuir o déficit de exercício. Essa é a leitura técnica, mas para a maioria entender. Basicamente, ele consiste em identificar o valor gasto na formação de cada atleta da base. E muitas vezes esse valor é dado através do rateio de despesas.
O clube alterou a empresa de contabilidade no decorrer do ano, e o que atrapalhou na mensuração desses valores, mas que ainda não era feito anteriormente. E até falando um pouco sobre isso, né, os atletas da base não ficaram muitos meses alojados nas dependências do Brinco de Ouro durante esse ano de 2020 e até o momento de 2021. Eles não estão aqui, né? Outra ressalva são os fornecedores em aberto. Nem todos os fornecedores em abertos constantes do relatório estão de fato em aberto na data de 31/12/2020. Alguns fornecedores estão com saldos abertos vindos já de exercícios anteriores, mas que sabes que estão pagos. O que ocorre é que não foi linkado, né, a geração da nota com o pagamento, né? Foi feito o pagamento, mas não foi identificado no sistema do clube para ser dado baixa. E o sistema adotado pela nova empresa de contabilidade encontra todas as notas geradas em nome do Guarani, e algumas não foram linkadas com esses pagamentos, principalmente antes da mudança da empresa de contabilidade que ocorreu no meio do ano de 2020. O valor da empresa Ceará Publicidade e Propaganda está há muitos anos aberto no balanço, e aqui com a gente não consta nenhum documento ou processo judicial que indique esse valor. O valor referente a lances fomentos mercantil já virou processo judicial cível. Os valores devidos ao presidente do clube, Ricardo Miguel Moisés, não possuem juros, correção, multa e nem prazo de validade. Inclusive, esses empréstimos não foram feitos no ano de 2020, são empréstimos anteriores a isso. E os empréstimos de Jair José Pereira e Daniel Jorge Moraes são valores emprestados entre os anos de 2019 e 2013, de torcedores e associados do clube que não quiseram ingressar com ação judicial. Esses valores estão desatualizados. Sobre a antecipação da venda judicial. É de conhecimento, né, dos associados e torcedores que o Guarani teve seu patrimônio levado a leilão judicial e posteriormente foi feita a venda judicial, sendo garantido ao clube, no mínimo, o pagamento de parte das dívidas trabalhistas num valor próximo de R$60 milhões, o pagamento de 130 parcelas mensais de R$350 mil por mês, iniciado em setembro de 2015, a construção de um estádio, clube e centro de treinamento, e o término da posse dos locais apenas quando os novos equipamentos forem entregues. E caso os 14% do valor do VGV supere os custos anteriores, o Guarani ainda terá direito a essa diferença. Através de documentação judicial e circularização anterior, a MMG pagou neste ano um total de 10 parcelas, totalizando R$3.500.000. Pela conta razão dos balanços, desde o início, a MMG efetuou o pagamento de R$88 milhões. Alega a MMG que adiantou em 2016 alguns valores, tendo sido descontados algumas parcelas em 2018 e 2020, tendo ao final do exercício de 2020 o valor de adiantamento calculado em R$1.600.000. Então, na verdade, em 2016 foi utilizada uma verba a mais, né, esse adiantamento, que era justamente para o clube investir um pouco mais no futebol e conseguir o acesso à Série B, o que de fato ocorreu, ainda bem. E houve o desconto de algumas dessas parcelas em 2018 e em 2020 houve o pedido de mais 3 parcelas de isenção, justamente na hora que começou a pandemia. E foi executado 2 dessas 3 parcelas. Sobre as contingências tributárias, não foi possível apurar o valor das contingências tributárias. O portal Regulariza informa o seguinte total: um total de 152 milhões em aberto. No caso do IPTU, constam em abertos os exercícios de 2009 e 2012 a 2018. Os valores contidos na Prefeitura não refletem os valores dos descontos obtidos através da confirmação do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas. O Guarani, por ser um clube social, ele pode conseguir alguns descontos do valor do IPTU. Cada ano tem alguma mudança com relação a isso, né? É feita uma contrapartida com a Prefeitura e tem alguns descontos de 80% até 90%, dependendo de cada ano. O Guarani pagou muitos valores de multas trabalhistas e FGTS em suas quitações de processos judiciais. E o clube também possui um saldo considerável na Time Mania. E
desde 2008 tem um saldo acumulado na Time Mania que é estimado em 9.198.428, sem nenhuma correção. O clube também possui um processo judicial contra um auto de infração aplicado em 2018, com valor superior a 20 milhões de reais, com grande possibilidade de êxito. Então, além de não conseguir identificar com certeza quais são os valores, ainda existe alguma boa parte que esses valores possam ser diminuídos. Continuando sobre as contingências tributárias, para as demonstrações financeiras do Guarani exibirem o valor exato dessas dívidas, o Guarani vai ter um árduo trabalho na esfera municipal, estadual e federal, atuando tanto nas dívidas ajuizadas, dívidas ativas, inscritas e não inscritas, para identificar o valor exato. Atualmente há um programa de parcelamento desses débitos que deve ser visto e estudado pelo clube, em que podem haver grandes descontos de multas e juros, além de tentar o desconto dos valores pagos através da Time Mania e a diminuição pela cobrança do valor do auto de infração da Receita Federal. Até recentemente, acho que foi o Cruzeiro que fez um parcelamento desse, diminuiu a dívida tributária dele em quase 50%, parcelou em 12 anos o saldo remanescente. Então, portanto, não é possível confirmar os valores das contingências tributárias. Ressalva número 8. Controle analítico de bens móveis e imóveis. O clube não possui um controle analítico dos seus bens. Esse trabalho foi executado algumas vezes no passado, mas já faz muito tempo e, pelo menos aqui no clube, a gente não achou nenhum trabalho para conseguir garantir esses valores. Então, sem isso, não é possível garantir os valores dos bens e nem suas depreciações. Sobre o acompanhamento do trabalho da auditoria, a gente teve aqui uma outra empresa de auditoria atuando nos últimos anos e até a pedido do Conselho Fiscal, a gente pediu para substituir. Sabíamos que tinham algumas opções, mas apesar do valor ser um pouco elevado, e nós mesmos indicamos a BDO, que é uma empresa que atua já nesse ramo de futebol, principalmente. É uma empresa super reconhecida no mercado. Acho que, se não me engano, é a 5ª maior empresa de auditoria do mundo. E então, até aqui a gente tem acompanhado de perto o trabalho relativo aos documentos entregues, os documentos pedidos pela BDO. Então, sobre a documentação relativa a tributos, a BDO pediu cartão de CNPJ, CADESP, inscrições estaduais, municipais, livros fiscais e contábeis, documentações e informações fiscais, certidões negativas de débitos. E sobre circularizações, o Guarani emitiu pedidos ao Banco Bradesco, a VBank, o sócio campeão, que administra o sócio torcedor, a MMG pela venda judicial, a loja oficial, que tinha um contrato perdurando pelo ano de 2020, e aos advogados que prestam serviço ao clube. A BDO pediu diversos outros documentos, estão aí na tela. E a atuação do Conselho Fiscal. Vou falar um pouco sobre a nossa atuação. O Conselho Fiscal ele foi eleito em julho de 2009, tomou posse em agosto, tendo feito até o momento um total de 22 reuniões nesses 21 meses. A gente fez a reativação da área da transparência no site oficial do clube, indicou a troca da empresa de contabilidade, de recursos humanos e auditoria independente, e foi atendida em todos esses casos pelo Conselho de Administração. Tivemos um membro excluído por falta e outro membro que renunciou. 3 dos 5 membros vêm acompanhando de perto a administração do clube. O último membro que entrou, o Walter, ele acabou assumindo somente, acho que no meio de dezembro, né? Então praticamente ele não esteve nesse ano de 2020 e entrou só a partir de 2021. E foram feitos diversos pedidos de documentos, sendo praticamente todos atendidos.
Nós auxiliamos no novo plano de contas, como houve a troca da empresa de contabilidade, eles também fizeram uma limpa no plano de contas, estava muito extenso, estava até difícil de ser enxergado. Apuramos as denúncias encaminhadas, encaminhamos à sede o que era necessário. Fizemos diversos apontamentos em contratos e procedimentos. Aí foi até um trabalho maior do Ricardo Sagula, que fez uma devassa nos contratos do clube, apontou tudo que poderia ser melhorado, o que poderia ser corrigido. Fizemos o acompanhamento da gestão financeira no que tange a responsabilidade. Então, havia um orçamento, a gente até vai falar um pouco mais sobre o orçado versus o realizado aí na frente, onde conseguiu o clube manter os salários em dia durante o ano de 2020, está conseguindo ainda para 2021. Fizemos também o controle de atletas das categorias de base, né? Houve uma evolução muito grande na categoria de base, com o certificado de clube formador, as reformas de alojamento, reforma da academia, e aliado a isso, o pessoal que atua na categoria de base são sensacionais. Todas as informações que a gente pede são passadas assim rapidamente, o acesso é dado livremente. Então, já até queria fazer um banco de atletas que passaram aqui dos últimos anos, e eles têm tudo isso já planilhado, têm encaminhado para a gente a cada 3 meses todo o controle de atletas da categoria de base. A gente também criou e aprovou o regimento interno e pediu e foi atendido na contratação de pessoal para a organização do arquivo documental do clube. Logo que a gente assumiu, eu mesmo vi que esse arquivo documental estava assim, totalmente desorganizado, mal alocado, havia muita coisa que não era necessário mais estar sendo guardada, havia movimentação do caixa interno do clube, caixa da secretaria da década de 90, anos 2000, muitos documentos prescritos, e fora que isso, além de ocupar um espaço enorme, também já estava boa parte deteriorado. Então, foi contratado uma pessoa para fazer a reorganização desse arquivo. Ela ficou, acho que 4 meses nesse setor, reorganizou tudo, dispensou os arquivos que não eram mais necessários, e até, acho que no relatório da administração, eles vão falar um pouco sobre isso. A área de transparência no site, isso na tela é o site do Guarani, ali consta a área da transparência marcada, e aqui é o desenho da área da transparência, né? Onde tem as informações separadas pelos conselhos, pelas informações de cada uma. Então, na área da transparência é possível encontrar todas as demonstrações financeiras desde 1989, informações sobre os conselhos de administração, deliberativa e fiscal, informações sobre as comissões de ética e imobiliária, informações sobre ouvidoria e superintendência. Também lá está o Estatuto Social e todos os regimentos e regulamentos do clube, do clube social e dos conselhos. Na área do Conselho Deliberativo, tem todas as atas da gestão do superintendente atual, além do corpo e dos editais. No Conselho Fiscal estão todas as atas da gestão atual, o corpo, editais, comunicações, pareceres e pedidos. A gente também colocou informações revelantes sobre o clube, né? Algumas já estão prontas, outras ainda estão sendo confeccionadas. Até mesmo na finalização do balanço, bastante coisa foi feita e corrigida, e a gente vai colocando e alimentando lá. Tem informações sobre os atletas do elenco, contendo nome completo, apelido, se é criado na base, se é emprestado, tempo de contrato. Tem informações sobre o certificado de clube formador. Tem informações de contratos, né, do sócio campeão, projeto Bugrinho, patrocinadores, permutas, licenciamentos e uso de marca. Também tem uma parte de indicadores financeiros que fala um pouco aí sobre a movimentação do Guarani financeira, né, relativo a receitas, despesas, liquidez, anos, evolução da dívida, anos que necessita de receita para o pagamento da dívida, além de informações também sobre os processos judiciais. Também há matérias relevantes. O orçado versus realizado
do ano de 2020 e a gente vai fazer mensal a partir de 2021. O organograma, que é a estrutura organizacional do clube. Também há informações sobre os processos judiciais, cíveis, trabalhistas, tributários, CNRD e CBMA. Também é atualizado sempre que os salários são pagos, para não pairar mais aquela dúvida de o salário está em dia, o salário não está em dia. Essa informação está diretamente no site, separada por funcionários do clube, funcionários da base, staff do profissional, atletas e até mesmo acordos, que o Guarani ultimamente tem pago muitos acordos. Informações sobre a Time Mania e também a venda judicial. Agora falando um pouco sobre o orçado e realizado no que tange as receitas do ano de 2020. Esse é o quadro que foi disponibilizado relativo às receitas, né? O quadro está aí, está disponível na área da transparência. A gente vai falar um pouquinho de cada item. Então, algumas receitas foram afetadas na pandemia, principalmente bilheteria. O público pagante apenas em 4 jogos, nos 4 primeiros dos 26 jogos. O sócio-torcedor teve uma queda de cerca de 50% na receita após o bloqueio de público nos estádios. Os camarotes e vitalícias não foram nem comercializados e houve uma queda brusca nas anuidades a partir do mês de março. Sauna e Projeto Bugrinho ficaram mais de 6 meses sem funcionar. Os aluguéis praticamente não houve neste período. A loja oficial, sem a presença de público nos jogos e além dela ter ficado algum tempo fechada, o dia de maior venda aqui da loja física do clube é justamente no dia de jogos. O patrocínio, houve uma baixa procura por renovação após o início da pandemia. E no caso da venda judicial, 2 parcelas foram isentadas no momento da pandemia. Então, tiveram algumas receitas que foram afetadas, que vão chegar aí cerca de 3 milhões de reais, mais ou menos. No caso de bilheteria, o valor esperado no Campeonato Paulista era R$1 milhão, porém o valor atingido foi de 334 mil. Justamente os 2 jogos finais ali da primeira fase em casa eram o jogo contra o São Paulo e o derby. Então era esperado uma receita aí de 500 mil a mais, pelo menos, nesses jogos. E no Campeonato Brasileiro, o valor esperado era de 1 milhão e 400, mas nenhum jogo teve público. Nas cotas de TV é esperado um valor um pouco superior das cotas de TV, com venda de direitos internacionais um pouco maior do que foi atingido e também com a publicidade estática. Sobre as receitas sociais e patrimoniais, nessas receitas a gente vai falar sobre mensalidades, sauna, vôlei, Projeto Bugrinho e anuidades de cadeiras vitalícias e camarotes. Na receita de camarotes e cadeiras vitalícias era esperado um total de 178 mil e atingiu-se o valor de 167, então um total de 93,8% esperado. No Projeto Bugrinho, que era uma receita grande aqui do clube, de atingir a quase 20 mil reais por mês, houve a perda de algumas franquias nesse período, além dos meses fechados, né, foram cerca de mais de 6 meses fechados, então atingiu o valor de 77 mil, então só atingiu 38% disso. Na parte de aluguéis, o valor ficou abaixo do esperado, era estimado em 100 mil, mas atingiu apenas 14, que também totaliza 14%. Na parte de mensalidades sociais, o valor esperado era de 1 milhão 188 mil, contando o clube e sauna, e foi atingido o valor de 1 milhão 134 mil. Então atingiu quase 96% do valor. Então, provavelmente, se a sauna tivesse funcionado durante todo o período, o valor seria atingido. Então, a gente viu aí que, apesar de tudo, uma boa parte das receitas que não foram diretamente atingidas pela pandemia chegaram muito próximas ao valor esperado. Sobre o sócio campeão, a média de pagantes dos anos anteriores era cerca de 1.500 e 2.000 pessoas. Na pandemia, esse número ficou cerca de 1.000 pagantes. Foram entregues brindes aos torcedores que continuaram efetuando os pagamentos. E era esperado um valor de 840 mil de receita e foi atingido 775 mil, um total de 92%. Então, até levando em conta a própria pandemia, a queda não foi assim tão acentuada. Sobre a loja oficial, foi um dos itens mais afetados.
a loja tinha uma grande movimentação nos dias de jogos e também, além disso, o fornecedor de material esportivo não entregou materiais praticamente nesse ano de 2020. Em 2018, ano que o clube foi campeão da 2 e houve a estreia de uniformes, a loja repassou ao Guarani mais de 251 mil reais durante o ano. No ano de 2009, que foi um ano bem difícil no campo esportivo, né, os repasses foram de 80 mil reais. Em 2020 era esperado um valor de 180 mil reais, mas apenas 12% foi atingido, perfazendo o valor de 21 mil reais. O contrato da loja oficial encerrou após quase 5 anos, passando agora para o marketplace, mas ainda não há uma previsão quanto à loja física. Agora, falando sobre outras receitas. Houve recebimento de pouco mais de 480 mil reais, referente à desapropriação de parte do terreno da Bandeirantes, que é bem ali no entroncamento com a rodovia Magalhães Teixeira, que ela está fazendo a continuação. Então houve a desapropriação de um pedaço do terreno do clube ali. Havia expectativa de recebimento de 120 mil reais a título de solidariedade, que é a venda internacional, a movimentação internacional de atletas. E quando há a venda, os clubes formadores têm direito até 5% desse valor. E os jogadores entre 12 e 23 anos. E o valor atingido foi de 89 mil. Mas eles acabaram não entrando nessa conta de outras receitas no balanço, porque eles foram incluídos como receita com atletas. Havia expectativa de desbloqueio judicial cível de cerca de 300 mil reais, o que não ocorreu. E então nessa conta era esperado 900 mil, mas recebeu 612 mil, totalizando 68%. Entraram nessa conta que não estavam previstos venda de títulos patrimoniais, receitas financeiras, doações e resquício da cota da Copa do Brasil de 2019. Foram pequenos valores de cada um, mas foram adicionados nas outras receitas. No que tange a patrocínios e permutas, o valor esperado de patrocínios era de 1.140.000, tendo sido superado, atingindo a marca de 1.283.000, um total de 12% acima do esperado. Já na parte de permutas, o clube conseguiu, só pode ser colocado no balanço os permutantes que emitem nota fiscal. Então, apesar de ter recebido até mais itens no quesito de permuta, o total esperado colocado no balanço era de 600 mil reais, mas o realizado com nota fiscal de fato foi 190 mil reais, um total de 31%. É até um item para ser arrumado nos próximos orçamentos. Sobre a venda judicial, por haver um valor adiantado em 2016, a MMG tinha pedido 3 meses de desconto, só que efetuou apenas 2. Então, o valor esperado era de 4.200.000 e foi atingido 3,5 milhões, 83%, 10/12. Na parte de venda de atletas, foi estimado a venda de atletas em 3.720.000, mas o valor apurado foi de 2.400.000, assim atingindo 64%. Até lembrando que a venda de atletas foi um dos itens que a gente falou no orçamento para 2021, que a gente gostaria sempre que fosse contado um valor menor até do que está sendo esperado, porque se de fato a receita não for realizada, o déficit fica com o clube. E foi até um dos itens para a reprova do orçamento inicial. Sobre as antecipações, não era considerado nenhuma antecipação de valor no orçamento. No mês de dezembro de 2020 foi realizada uma antecipação de 1.728.000 das cotas do Campeonato Paulista. Vale ressaltar que em 2019 também foi feita a antecipação. O valor total dessa antecipação do ano 2019 tinha sido de 3.841.000, sendo 50% desse valor nos últimos dias do ano 2019, para quitação de salários em atraso. Então, basicamente, foram feitos esses adiantamentos em dezembro de 2020 para efetuar o pagamento de salário desse mês, que é um mês que não há cota da CBF, não há cota de campeonato em dezembro, e fora isso também tem o 13º, além dos 20% de penhora em cima de tudo isso. Também é fato que por esse valor ter sido antecipado, não foi considerado no orçamento de 2020.
A antecipação de 2020 foi 55% menor que no ano de 2019. Então, a ideia é que cada vez mais se diminua os valores de antecipações, até para que cada ano tenha o seu valor mais próximo da cota que lhe é cabido. Até para esse ano, eu não sei se será possível esse tipo de antecipação, pois o contrato da Globo com a Federação Paulista termina justamente esse ano. Então não sei se vai ser renovado, se vai ser alterado, quando vai ser renovado, ou qual a diferença que terá. É um item para todo mundo ficar bem atento, porque no campeonato, em alguns outros campeonatos que houve esse término de contrato, a cota de televisão acabou vindo bem menor do que os valores praticados. Sobre as receitas, o total de receita esperada era de 25 milhões e 67 mil. O total atingido foi de 20 milhões e 663, ou seja, 82%. Pelo nosso acompanhamento em termos de clubes de futebol, a queda percentual até que não foi tão baixa e conseguiu terminar o ano com salários em dias com uma antecipação menor do que no ano anterior. Então, é provável que se nada de pandemia houvesse ocorrido, o clube continuaria com a receita crescente, tendo atingido ali quase esse valor de 25 milhões e teria tido menos problemas com outras contas, porque estava previsto o pagamento de impostos e Sanasa, são valores um pouco vultuosos que não foram efetuados durante o ano. Sobre as despesas, a folha de pagamento estava estimada em 15,4 milhões e o realizado foi 14,6 milhões. Então, 94%. Esse é o quadro do orçado versus realizado das despesas. Sobre as penhoras, era esperado um total de 3,5 milhões em penhoras no TRT, mas o valor atingido foi um pouco menor, até pela queda de receitas, representando o valor de 2,9 milhões, ou seja, 82%. No ano de 2020, foram pagas 12 parcelas, de um total de 38, de um acordo dentro desses processos trabalhistas. Então, o pagamento total em 2020 ficou em 1,5 milhões. E fora do TRT, o clube também teve 314 mil reais bloqueados diretamente na conta corrente pela Justiça Civil. É um valor importante, né? 300 mil, que não tem nem como ser considerado no orçamento. Então, 300 mil reais que o Guarani estava contando e no final não pôde fazer os pagamentos previstos com esse valor. Sobre as despesas, era esperado um custo de folha de pagamento de 15,4 milhões e foi atingido o valor de 14,6, um total de 94%, um pouco menor do que o previsto. Nas despesas esportivas, era esperado gastar 3,5 milhões e foi gasto 2,9, um total de 83%. Nesse ponto, vale lembrar que até as despesas dos jogos, que estavam sendo contadas também com o valor integral, tiveram uma baixa. Os jogos com público, a nossa despesa média foi de 42 mil reais e a média dos últimos 22 jogos sem público, essa despesa foi de 21 mil reais por jogo. Então, somando a diferença dessas médias e fazendo a conta com os jogos sem público, estima-se uma economia de quase 500 mil reais. Então, faria a despesa chegar praticamente no valor esperado. No item de despesas gerais, era esperado 1.728.000, mas o valor atingido foi de 3,1 milhões, um aumento de 80%. No final, as despesas esperadas atingiram um valor de 24,2 milhões, mas elas chegaram de fato em 23,8, um total de 98% do esperado. Então, um valor muito próximo ao que era esperado. E sobre o resultado final do orçado versus realizado, o Conselho de Administração eleito ele poderia ter elaborado um novo orçamento após a posse e após a pandemia e ter alterado alguns itens. As receitas totais sofreram com situações causadas pela pandemia, sendo realizado 82% das receitas. O contrato da maioria dos atletas que tinham sido acabado de ser feitos, né, em janeiro, e eles iam quase todos com término, a maioria no dia 30/11, que seria o final do Campeonato Brasileiro. Porém, tiveram de ser prorrogados e assim também houve uma folha de direitos de imagem a mais para ser paga.
tanto um salário como mais uma folha de direito de imagem que não estava contada, né, do mês de dezembro. O clube gastou um pouco mais que o habitual por ter feito exames de Covid por conta, compra de álcool gel, máscaras, EPIs e além do custo elevado de concentração de atletas nesse período. Também o Guarani efetuou um desconto de 25% do salário por 3 meses para prestadores de serviços e direitos de imagens no início das restrições para pessoas que ganhavam acima de um certo valor, o que aliviou um pouco o caixa da época e foi possível não extrapolar o orçado no quesito de despesas. Estima-se que se a pandemia não ocorresse, o clube teria praticamente o mesmo valor em despesas. As receitas teriam gerado em torno na ordem de 2 a 3 milhões de reais a mais. O déficit operacional do exercício ficou em 3,1 milhões. Sobre o resultado final da apuração do Conselho Fiscal, considerando os pontos positivos de que todos os pedidos de documentos do Conselho Fiscal foram atendidos, abertura e independência de atuação dos membros do Conselho Fiscal. Então, qualquer conselheiro fiscal aqui no clube que chegue tem acesso a qualquer área, a qualquer setor, departamento jurídico, categoria de base, financeiro, contabilidade, secretaria, RH, informática. O clube tá sempre aberto para os conselheiros fiscais. Houve o aceite de pedidos do Conselho Fiscal com relação à auditoria, contabilidade, RH, sócio campeão, dentre outros. Houve também uma diminuição das ressalvas elencadas do balanço de 2019. Das ressalvas que a gente considerava mais importante, que eram as correções de processos judiciais cíveis e trabalhistas, pois não estavam sendo considerados alguns processos nesses balanços. E houve também evolução na área administrativa e financeira, conforme informações relevantes do relatório da administração e acompanhamento do Conselho Fiscal. Sobre os pontos negativos, houve novas ressalvas, que a gente já demonstrou e elencou aqui, falou sobre algumas, sobre todas. E também a demora na entrega da documentação. Pelo estatuto, tudo isso que a gente está fazendo deveria ser entregue até o final do mês de março, em mês com eleição até 5 dias úteis antes da eleição, e foi prorrogado até o período de 30/4, que é justamente o período que a lei prevê. Então, diante de todos os itens elencados em nosso relatório e parecer técnico, além do acompanhamento da administração financeira e administrativa ao longo do exercício, o Conselho Fiscal, através do voto de 3 dos seus 5 membros, indica aprovação com ressalvas das demonstrações financeiras do Guarani Futebol Clube para o exercício de 2020. Novamente, deixamos consignado que, caso o clube não tenha sentido melhoras em seus protocolos e procedimentos, além da melhoria com relação às ressalvas elencadas, poderemos proceder com a indicação de reprovação das contas para o exercício seguinte. Enfim, essa é a apresentação do relatório do Conselho Fiscal, do parecer sobre o exercício de 2020.